Sextou, né? Sextou com S de saudade de jogo do Fluminense. Não teremos neste final de semana data FIFA rolando aí. Ninguém merece um saco data FIFA, mas enfim, vamos ter que aguentar a saudade aí até a semana que vem. Enquanto isso, a gente vai trazendo notícia e informação, porque você sabe que isso não falta aqui no canal do Lessa. E hoje, o tema desse vídeo vai ser um assunto muito importante, um tema extremamente relevante de algo que vai mudar o rumo do futebol brasileiro nos próximos anos, que é a formação de uma liga. E hoje, como a gente já está careca de saber aí, temos 2 blocos, a Libra e a Liga Forte Futebol, que da qual o Fluminense faz parte. São 2 lados que estão conversando hoje, buscando um acordo que evidentemente seria benéfico para todos os lados. Mas tem muitos pontos ainda a serem discutidos, muitas divergências. E esse assunto eu queria até trazer um especialista sobre para falar sobre isso aqui, porque é um assunto que, assim, tem muitos detalhes, sabe, são muitos números envolvidos, e não dá para falar sobre isso de qualquer maneira. Não consegui esse especialista, mas ontem, no Redação Sport TV, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, concedeu uma entrevista exclusiva ao Redação. E aí eu vi ali uma oportunidade de a gente abordar o tema, trazer informações, e essa entrevista do Marcelo Paes, que faz parte do mesmo bloco que o Fluminense. Então é importante ter essa visão do Marcelo Paes sobre essa nova, exigência, vamos dizer assim, da Libra. E qual exigência é essa? Vou explicar rapidamente aqui para vocês, para a gente ir logo para essa entrevista. Só não esquece de deixar o like no vídeo, que é muito importante. Esquece não, tá? Deixe seu like, seu comentário aí, que é extremamente relevante. E se você não é cliente da Mais Ágil ainda, eu te convido a conhecer essa empresa que tem uma equipe especializada, aliás, muitas equipes especializadas para te ajudar a antecipar o dinheiro do FGTS, o dinheiro do Fundo de Garantia, que está lá retido. Se você é uma das pessoas que está precisando de uma ajuda para isso, entre em contato com a Mais Ágil através desse link aqui, está no comentário fixado, na descrição do vídeo. Você clica, automaticamente vai ter uma equipe pronta para te atender. Você vai receber esse dinheiro fácil, fácil, dinheiro parado, dinheiro preso lá, sem você poder mexer. Isso só dá prejuízo. Então entre em contato com a Mais Ágil, que eles vão te auxiliar nesse processo, tá bom? Muito bem, galera, vamos lá. Só para contextualizar rapidamente aqui. O GE publicou essa matéria, dizendo que a Libra divulgou critérios com uma cláusula de estabilidade, que protege Flamengo e Corinthians na transição para uma liga única. O que seria essa cláusula de estabilidade? Nada mais é que é uma forma de resguardar os 2 times que hoje recebem mais, é uma forma de resguardar e evitar que eles percam dinheiro caso a liga tenha uma queda de faturamento em relação ao que se tem hoje, né. Formando uma nova liga, se o faturamento for menor que 2 milhões, que é o que está estipulado aí, para o atual momento, eles não perderiam dinheiro. Fala aqui, ó, basicamente, determina que caso a receita no período de transição de 5 anos fique abaixo do valor da temporada de 2022, Flamengo e Corinthians terão percentuais idênticos aos dos contratos atuais de transmissão, ainda que a quantia seja menor em valor absoluto. Se a receita ultrapassar a de 2022, os 2 clubes terão garantidos, no mínimo, o mesmo valor que receberam no ano passado. Bom, para começar, já a discrepância ela já começa aí, o absurdo ele já começa aí. Hoje a gente tem um contrato completamente desequilibrado e que, é importante ressaltar, muito importante ressaltar, é culpa da maioria dos clubes que foram lá, pediram uma joia, um dinheiro adiantado do direito de transmissão, receberam uma bolada lá atrás, o dinheiro foi embora, enquanto Flamengo e Corinthians exigiram um mínimo. Não exigiram esse dinheiro adiantado, essa joia, como é chamado, e conseguiram costurar um contrato que eles tinham um mínimo a receber. E hoje a gente vê essa discrepância completamente absurda entre o que o Flamengo e o Corinthians recebem em relação aos outros. Para você ter uma noção, o Flamengo recebe de pay-per-view 166 milhões, quase 170 milhões de reais, e o Cuiabá recebe 140 mil. Só para você ter uma noção. Então, o que eles querem? É uma transição de 5 anos. Se fosse, sei lá, um ano de estabilidade ali para fazer uma transição, no máximo 2, mas já acho demais. Agora 5 anos
ganhando no mínimo o que hoje eles fazem. Ou seja, 5 anos mantendo o sistema desequilibrado, caso as coisas não aconteçam como eles esperam, ou como todos esperam, que a liga dê certo. Então, assim, Fluminense e toda a Liga Forte Futebol precisa bater o pé quanto a isso, porque não dá para aceitar esse tipo de exigência. Não fa Quando você vai começar uma nova liga, com todas em condições iguais, como você já começa com uma coisa desequilibrada dessa forma? Ah, que eles têm mais torcida, que eles recebem mais e têm mais a perder, né, ficariam mais expostos. Mas o objetivo é justamente o contrário, é crescer o bolo para que todos possam receber mais. E talvez no primeiro momento seja necessário você diminuir um pouquinho esse bolo para depois fazê-lo crescer. Mas querem isso? E aqui esse quadro mostra que, a proposta da Libra diz o seguinte: no cenário atual, a gente tem apenas 29,7% das receitas divididas, igualitárias. As receitas igualitárias representam apenas 29,7%. Na transição seria de 40% e depois passaria para 45%, né. Performance 22%, 30%, 30%. E aqui, a audiência, né, 48,1%, 30% depois cairia para 25%, que é o que a Liga Forte Futebol também, defende. Bom, a matéria é muito grande, eu não vou me alongar muito aqui, mas eu quero só compartilhar aqui, antes da entrevista do Marcelo Paes, de colocar aqui na tela a entrevista dele, uma coisa que o Júlio Barreto compartilhou lá no Twitter, o Júlio que é um grande tricolor, ele compartilhou lá. À esquerda aqui temos a simulação dos valores que seriam praticados pela Libra. Olha só a diferença de quem quer continuar mamando sozinho e de quem busca equilibrar e fortalecer o futebol brasileiro. Aqui a Libra, você tem que levar em consideração o período de transição, esse período de transição de 5 anos. Reparem aqui, Flamengo 398 milhões, Fluminense está aqui com 264 milhões. No modelo da Liga Forte Futebol, o Flamengo teria 225 milhões, o Fluminense estaria aqui com 213 milhões. Aí você vai falar: "Pô, mas o Fluminense está defendendo um negócio que ele vai receber menos". Sim, pois é. O Fluminense não tá buscando não é receber mais. O Fluminense e todos os clubes que fazem parte da Liga Forte Futebol. O que o Fluminense e esses clubes estão buscando é igualdade de condições, ou melhor, é algo próximo de uma situação mais igualitária, e não bizarramente discrepante. O Fluminense vai receber menos, mas se você notar a diferença entre o Fluminense e o primeiro colocado, olha só como é muito menor do que aqui, 264 para 398. Aqui a gente tem 213 para 225. Então assim, essa é a diferença de quem quer realmente, de quem está brigando para deixar o futebol brasileiro, tornar o futebol brasileiro mais igual, e de quem quer continuar se dando bem e chamando os outros de otários, e no fundo acaba sendo isso, né. Vou colocar agora aqui a entrevista do presidente Marcelo Paes, para que vocês possam tirar suas conclusões também. Eu acho que o ponto, sim, é de como distribuir melhor uma das receitas que compõem clubes de futebol, né? As receitas de transmissão são parte importante no orçamento de qualquer clube, em qualquer liga, mas não são as únicas receitas. Mas é a única receita que pode ser melhor dividida, porque os clubes têm capacidades diferentes de gerar suas outras receitas, e isso vai permanecer, né? Os maiores clubes do Brasil, e como já foi citado aqui, né, muito respeitosamente, sempre Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, sempre vão ter a maior capacidade de gerar receita em outras fontes. E acho também que eles devem ganhar mais numa divisão de receitas de uma futura liga, dos direitos de transmissão. O que a gente quer é diminuir essa distância, é se adequar a um modelo que já é sucesso no mundo inteiro. A gente não está nem querendo o modelo Premier League, que é 1,6. A gente aceita o 3,5 ali, que é o da La Liga. O que a gente quer é um campeonato com mais jogadores de alto nível, com mais equilíbrio, um produto mais atrativo. E aí eu vou fugir aqui do futebol e vou levar para outro esporte. A NBA, né? Na NBA, a distância entre o que mais ganha e o que menos ganha é de 1, somente de 1. É por isso que lá ninguém sabe ainda quem vai ser o campeão,
porque tem vários times com vários craques, com várias possibilidades, e o mundo inteiro quer assistir a NBA, porque é um campeonato mais equilibrado, muito mais justo a divisão de receitas, e isso faz com que seja mais atrativo e competitivo. É isso que a gente quer trazer para o futebol brasileiro e que entendemos que é bom para todo mundo. Quero complementar esse primeiro momento dizendo o seguinte: todos os clubes querem a Liga. Todos. Os 40 clubes da A e B, os que estão na C também, que eventualmente estão na B, podem estar na A, também querem a Liga. Então é só a gente ajustar o caminho. Repare que o Marcelo Paes em nenhum momento fala, tem um discurso absurdo de que tem que ser tudo igual. Não. O objetivo é diminuir a diferença, né? Reconhecendo que os times com maior torcida, com maior arrecadação, vão continuar ganhando mais. Mas o objetivo é diminuir essa diferença absurda que existe hoje em dia. E eu queria, Marcelo, que a gente começasse até pela referência estrangeira que você fez, né? Tem um ponto ali nos argumentos da Libra que é o seguinte: na Espanha, que é o modelo que está sendo mirado, né, na diferença de 3,5 entre primeiro e último, entre outras questões de governança da própria Liga, na Espanha houve um período de transição. Real Madrid e Barcelona, eles tiveram, a partir da temporada de 2014 e 2015, uma cláusula que dizia que se a receita da Liga fosse a mesma ou menor, eles não poderiam perder dinheiro. Então, o risco seria compartilhado pelos demais. Por que a Espanha teve uma regra de transição e o Brasil não deveria ter? Porque hoje o grande item... Não, só um detalhe aqui que eu esqueci de falar, aí se a Liga arrecadar menos, coisa que eu acho difícil, né? Porque a proposta que a Liga Forte Futebol tem, por exemplo, é de 4,8 bilhões. Mas supondo que arrecade menos, aí o dinheiro vai sair do bolso de quem? Quem vai pagar essa conta? Os outros clubes vão ter que pagar para Flamengo e Corinthians. Que causa a diferença de valores entre os clubes chama-se pay-per-view. O pay-per-view, só para dar um dado para que quem nos acompanha aí no país inteiro, o Flamengo recebeu 163 milhões de pay-per-view no último ano e o Cuiabá 141 mil reais. Vou repetir, 163 milhões, 141 mil reais. O Fortaleza, 2.300. Então, esse modelo do pay-per-view não pode mais existir. Até porque foi criado numa base, há anos atrás, que se esperava uma crescente nessa receita. E essa receita foi cair. Então, não se pode querer partir de uma base que não existe mais, de um modelo que não existe mais, para manter um privilégio, para manter um modelo que um, dois ou mais clubes tenham uma diferença muito grande perante os demais. E aí eu devolvo a pergunta: por que a gente não pode partir de algo mais igualitário na largada? Qual o problema nisso? Por que não pode? Porque tem que se gerar um benefício. Aí eu vou voltar para a NBA. Já pensou se na NBA? Não, está lá todo mundo, mas Chicago Bulls e Los Angeles Lakers ganham mais do que todo mundo, porque são clubes que têm uma história maior. Será que o consumidor mundial iria entender isso? A gente pode levar essa pergunta para a Itália, Milan e Inter. Enfim, então a gente está partindo de uma premissa que ela acabou. O pay-per-view se achava que ia crescer e caiu. E então não pode mais, de agora em diante, entender que tem que permanecer um modelo que é injusto, né? Eu disse números aí que são absurdos de diferença para disputar o mesmo campeonato. E volto a dizer, para que fique claro, os clubes de maior torcida, os clubes de marcas nacionais, sim, têm que ganhar mais. Eles trazem mais atrativo para a competição, eles têm sim um peso de mídia, de entretenimento, mas não na diferença que está se propondo. Então, o porquê de não aceitar nesse momento essa transição é porque está partindo de uma premissa que ela já acabou. Por que que o Vasco e o Botafogo brigaram por um modelo mais igualitário no Campeonato Carioca e não fizeram acordo, queria igualitário, e aceitam que no Campeonato Brasileiro receber bem menos? Eu queria entender também onde está aí a linha de argumentação de que para uma competição tinha que ser igualitário e não aceitaram, não fizeram acordo, estão no direito deles, e para outra competição tem que ser, aceitam uma diferença, como você bem citou. Eu também não tenho uma resposta para isso, talvez seja por uma questão histórica, né, de a gente vai estar aqui do lado dos clubes considerados maiores, o outro grupo tem clubes considerados menores, então isso de repente não pega bem para a nossa torcida, talvez seja isso, mas é uma decisão muito individual. E eu posso dizer o seguinte: a porta está aberta, viu? A porta está aberta para que possa juntar todo mundo. Possa juntar todo mundo. A gente não está aqui, né? A gente está usando muito termo guerra de narrativas.
Mas o que a gente tem que chegar é no consenso, no entendimento. Eu não estou aqui hoje para estimular uma divisão maior. Eu estou aqui para colocar o nosso ponto de vista, defender o que nós entendemos que é justo para o futebol brasileiro como um todo, mas que a gente consiga um consenso, que a gente consiga conversar, ajustar, alinhar. Por exemplo, na nossa planilha, a diferença entre quem mais ganha e quem menos ganha é 2,8. Mas a gente aceita aí por 3,5, não tem problema. Vamos fazer algo diferente do que a nossa planilha já defende. Vamos flexibilizar, né? Vamos dividir melhor o dinheiro para a Série B. Eu acredito de verdade que a gente está caminhando para resolver essa situação. Espero que seja resolvida esse ano. Sempre existiu diálogo entre os clubes, é importante deixar isso muito claro. Os dirigentes se falam, se respeitam. Quando a gente vai jogar, quando recebe uma equipe aqui ou vai jogar fora, se recebe muito bem, troca-se ideias. A relação entre os clubes continua harmônica nesse aspecto de negociar jogador e tudo. Então, existe muito espaço para o diálogo e esse diálogo tem retomado. A gente está criando grupos de discussão com os dois grupos, né? Tentando achar o entendimento, tentando ceder de parte a parte. Então, eu sou um otimista de que acho que a gente vai chegar num caminho ideal em que todos possam estar juntos, eliminando algumas diferenças, cedendo, né? Tem que ceder também de parte a parte. E acho que Flamengo e Corinthians também têm caminhado nesse sentido. Eu soube de reuniões que houve lá na Libra, que houve já uma flexibilização, que houve um entendimento de que tem que se flexibilizar um pouco mais para juntar todo mundo, que o produto é melhor com os 40 juntos, isso não há dúvida, é achar o caminho. Mas eu falo de forma otimista, acredito que é um caminho, porém existem ainda pontos sendo discutidos, acho que a gente pode aprofundar mais, mas essa porta está aberta e a gente, nas últimas semanas, se reaproximou, tendo diálogo, teve reunião virtual, tem ideia de reunião presencial, para que a gente possa dar mais passos e chegar no ponto ideal. Eu vou falar rapidinho. Bom, na visão dele, assim, ele tem uma visão otimista, Marcelo Paes, gente, que vai ter acordo, que as coisas estão caminhando, estão evoluindo. Vamos ver até que ponto vão ceder. Presidente, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O futebol, o componente paixão nessa discussão comercial e com a cobertura da grande mídia, é muito difícil da gente entender o interesse de cada um. Mas deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Se o senhor estivesse hoje na cadeira de presidente do Corinthians e o Flamengo, ou do Flamengo, com a vantagem, sabendo que o senhor tem ali um mínimo garantido acima de 200 milhões, e que, no caso de uma redução, se a Liga, por exemplo, pela tabela da Libra, né? Se ela não atingir os 2 bilhões, o valor a ser percebido, a ser recebido por esses clubes, vai até diminuir, né? Mas o senhor, se estivesse na cadeira de presidente de uma dessas duas instituições, o senhor aceitaria reduzir o seu ganho, sabendo que a sua torcida vai lhe pressionar, porque menos dinheiro, ou seja, vai diminuir um pouco o nível de reforços, vai diminuir a diferença, né, para os seus adversários? Como é que o senhor estaria vendo essa situação? Essa pergunta é interessante de responder. E como está sendo citado Flamengo e Corinthians, eu vou citar muito respeitosamente o meu amigo Landim, né? Caiu aí? Tu tá ouvindo? Não, estamos ouvindo. Oi? Gente, pode seguir. Pronto, o meu amigo Rodolfo Landim, que o Landim, ele é um dos grandes idealizadores da Liga no Brasil. O Landim, há um tempo atrás, a gente conversou todo mundo, eu recebi um livro, ele mandou aqui para minha casa, da Liga, da Premier League e tudo, e mandou para outros presidentes também. Então ele sabe que para o Flamengo se tornar a grande marca mundial que eles desejam, que tem condição de ser, de chegar lá no Mundial de Clubes e vencer, tem toda a condição, vai precisar crescer o bolo. Ele sabe disso, né? Então, talvez no início tenha que ter alguma redução para depois ganhar muito mais. Muito mais. Então, eu acho que tem que ir nesse norte, que ele sabe disso, é um grande dirigente, é um líder, e ele sabe que precisa juntar todo mundo, criar um produto melhor. Aí vem uma nova etapa, né? De governança, de compliance, de fair play financeiro, de embalar melhor esse produto, de gerar novas receitas comerciais, de melhorar estádio, de melhorar gramado, uma série de coisas já no modelo de liga, como foi feito nos outros países. Então, é uma transição. E que essa transição, de repente, pode existir sem nenhuma perca, porque
com os 40 clubes unidos, é provável que venha uma proposta que já seja financeiramente tão interessante que ninguém vai perder. A divisão vai ser mais próxima e ninguém vai perder. Pelo contrário, todos vão ganhar, sobretudo, o produto futebol brasileiro. Capello? Presidente, agora já está claro, sim, para quem vê de fora, que existem dois blocos, né, que estão mais do que negociando, estão disputando em alguns sentidos e estão demonstrando força o tempo todo, né, com a apresentação dos investidores, um de cada lado, com seus modelos, com seus discursos. Hoje, ainda parece inconciliável. A impressão que todo mundo tem ainda é de que ninguém vai ceder nessa conversa e vão ter dois blocos de negociação de direito de transmissão. Aí, um argumento muito forte do lado da Libra é o de que, mesmo com a lei do mandante passando os jogos de visitante desses clubes para o lado de vocês, os jogos do lado da Libra ainda valem mais do que os jogos de vocês. Porque vai ter Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Vasco, e todos esses clubes, os clássicos entre eles, ficam no pacote da Libra, além dos próprios jogos como mandantes, ficam todos lá. Então, se chegar a esse cenário que eu considero caótico e negativo, de ter dois blocos negociando os direitos do Campeonato Brasileiro, o pacote da Libra vale mais do que o pacote do Forte Futebol. Isso não amedronta, de alguma maneira, os dirigentes do lado do Forte Futebol, de que se não tiver algum jeito de unificar, ficar desse lado vai ser o lado mais fraco comercialmente? Primeiro, Capello, eu discordo quando se coloca que é quase intransponível aí o acordo. Eu acho que há, sim, grande possibilidade de acordo. Volto a reafirmar isso, né, publicamente, respeitosamente, que acho que há uma grande possibilidade de acordo. Estamos conversando para isso, estamos tentando isso. Cada um com a sua firmeza, com seus princípios, né, com rigidez em alguns pontos, com mais leveza em outros pontos. Então, acredito que vai chegar no acordo. E eu desconheço esse estudo que comprova que do lado que tem 14 clubes vai ter muito mais recursos do que do lado que tem 26 clubes. Eu não tenho acesso a esse estudo. Isso tem que ser mostrado, né? Detalhado, dissecado, para poder realmente ser uma verdade e não ser, sim, uma narrativa. Então, acho que a gente precisa ter esse dado com mais precisão, embora saibamos que hoje o grupo da Libra tem, sim, algumas das maiores marcas do futebol brasileiro, que tem alcance nacional, mas com a lei do mandante eles vão jogar aqui também, entendeu? O jogo Fortaleza e Flamengo é do Fortaleza, Fortaleza e São Paulo é do Fortaleza. Não era antes. Tinha que depender dos dois. O jogo Fluminense e Grêmio é do Fluminense. O jogo Atlético Mineiro e Palmeiras é do Atlético Mineiro. Então essas grandes marcas também estarão aqui. Numa eventual dois blocos de vendas de direitos, que eu espero que não aconteça. Mas se acontecer, a gente está pronto também para encarar. O nosso investidor está muito forte, pujante. Então, não vejo isso com medo de maneira alguma e ainda desconheço esse estudo comprovando de que a diferença é tão grande assim a ponto de nos amedrontar. Posso falar tranquilamente que não nos amedronta, mas o que nós queremos é juntar todo mundo dentro do mesmo pacote, dentro do mesmo grupo e crescer o futebol brasileiro. Presidente, para a gente fechar, e falando em crescer o futebol brasileiro, eu abri com a metáfora do bolo, né? Antigamente se dizia que o bolo tem que crescer primeiro para depois ser dividido, o que depois se comprovou ser uma falácia economicamente, né? Mas as duas propostas têm aí um investimento inicial, né? Esse valor, ele também entra na discussão quando se conversa com os clubes, né, para apresentar as propostas. Esse valor inicial de investimento, ele tem sido algo importante a ser considerado? Também, porque é um valor de largada, embora não seja o mais importante, né? Eu acho que quando a gente fala de 50 anos para frente de venda de direitos, quando a gente fala de um novo modelo que vai causar uma nova ordem no futebol brasileiro, seja qual for o modelo final, eu acho que essa largada ela se torna menos importante. Mas há, sim, lógico, uma discussão, né? O fundo que está com a Libra tem um determinado valor, o fundo que está conosco tem um valor 500 milhões de dólares a mais, né? Significativo até, e do nosso lado a gente está caminhando com as assinaturas, já 22 clubes já assinaram, e volto a dizer, a porta está aberta, porque o modelo do nosso fundo, né, do fundo, posso citar o nome aqui, acredito, Serengeti,
ele deixou reservado lá o valor para que outros clubes que não estão hoje no Forte Futebol possam vir, sem nenhuma perda. Vai chegar depois, vai receber menos do que... Não, está lá guardadinho, esperando, juntou todo mundo, vai ter o valor, e aí é um segundo momento da discussão dos direitos, de como vai dividir, 3,5, 45, 30, 25, Série A, Série B, aí é uma discussão que a gente tem que travar agora, mas são dois momentos financeiros distintos. Um é o da largada, é importante quem está acompanhando saber, o que se discute hoje nos dois grupos é venda de 20% dos direitos comerciais por 50 anos. E aí tem um valor de luva nessa largada. E a outra discussão é de como o dinheiro da venda dos direitos de transmissão, sobretudo, vai ser dividido. Tem essa importância, mas não é o mais determinante. Eu acho que a gente tem que olhar mais no segundo ponto para frente, que vai determinar por 50 anos, do que o da largada. Embora, logicamente, o da largada não deva ser tão discrepante assim. Bom, então é isso, a entrevista do presidente Marcelo Paes, do Fortaleza. É importante esse final aí, né? Diferenciar as coisas, as luvas por 20% da venda da futura liga, e depois como será dividido o dinheiro que virá dos direitos de transmissão. São coisas diferentes e a gente vai ter que, aos poucos, ir cada vez mais buscando conhecimento, estudando e acompanhando para ver como as coisas vão caminhar. Tomara, né, que haja flexibilização dos dois lados para que tenhamos uma única liga. Eu não sou tão otimista quanto o presidente Marcelo Paes, confesso. Não tem tanto otimismo assim para um acordo. O Capello também parece que não. Eu não sei o que vocês acham, mas é importante a gente ficar muito bem informado sobre esse tema. Beleza, galera? Qualquer novidade, eu vou voltar com mais informações, vou trazer especialista aqui no canal para a gente debater esse assunto também. Deixa o like aí, comentário, por favor, não se esqueça. E ao longo do dia a gente volta com muito mais informações aqui. Valeu, tamo junto.